que aqui é a prova, a gente conseguiu. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de contextualização de tudo que aconteceu, porque eu comecei a postar uns vídeos de antes, de quando eu tava lá em Madrid, passando aquele sufoco, tentando a sorte para trazer minha esposa, ela tava grávida. Bom, para começo de conversa, eu fui em 2024, em outubro, para Madrid. Eu fui sem visto, sem autorização como turista. Eu não tinha passagem de volta. Eu comprei passagem de ida para Madrid e uma passagem de volta para um outro país, tipo Marrocos. E eu aleguei, né, na hora porque eu tinha que fazer o despacho. Eu tava com uma mochila muito grande, senão eu já ia passar direto. Eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, deixei lá minha mochila, né, não era uma mala, obviamente era uma mochila porque eu ia ficar. Eu já tinha premeditado tudo. Enfim, aí eu levei a mochila, entreguei lá pro rapaz da Air China, eu fui pela Air China, mais barata que eu encontrei, muito desconfortável. E aí, galera, o que aconteceu? Ele falou, mas por que você não vai voltar pro seu país de origem? Aí eu falei, é porque eu sou um nômade digital, eu vou viajar pra Espanha, depois eu vou ir pra Marrocos. Aí eu falei pra ele o seguinte, ué, mas por que eu tenho que ter uma passagem de volta pro Brasil se eu vou passar viajando durante um ano? Aí ele falou, cara, legal, bom pra você que você tá viajando, mega escroto. Então, ele não era nem atendente, ele era o gerente. Porque eu entrei lá pra falar com a atendente, que era um nível mais baixo, e aí ela me passou pro gerente, que era esse cara. Aí eu falei tudo isso, né? Aí ele virou pra mim, cara, legal, bom pra você, maneiro que você tá conseguindo fazer isso, mas uma hora a casa vai cair. Porque mesmo esses caras que estão viajando pelo mundo, uma hora, eles são pegos. Ele falou basicamente que eu tava fazendo uma coisa completamente errada, que uma hora a casa ia cair e que ele poderia receber uma multa de 5.000 euros. Sempre essa conversinha, a companhia pode me meter uma multa e tal. Só que não adiantava, o homem não queria aceitar. Aí eu falei assim o seguinte pra ele, cara, mas não tem nada a ver, porque eu vou sair do Brasil e eu vou pra outro, eu vou pra Marrocos, lá não precisa de visto pra entrar no país sendo brasileiro. E depois disso eu vou mudando. Aí ele disse, falou, mas tá bom então, me dá aí a sua passagem de volta pra Marrocos. Aí eu mostrei pra eles, eles acabaram aceitando, levaram minha mochila, eu tive que ir lá na salinha da Polícia Federal, porque era uma mochila bem grande. E, bom, quando eu cheguei, né, na Espanha, passei pelo voo, sentei, sabe, galera, sufocadíssimo na cabine do avião, muito estreito, né, eu que já sou um pouquinho acima do peso, muito estreito, muito ruim. 12 horas de voo, puta merda. Cheguei. No que eu cheguei, sem nada planejado. Eu tinha planejado que eu ia conseguir um trabalho, só isso, que eu ia alugar um aplicativo e ia tentar a sorte. Mas aí eu cheguei no frio. Eu cheguei naquele frio extremo de Madrid. Nem dentro do aeroporto tava quente. Eu tinha que ficar andando assim, pra não ficar com frio. E resumindo, né, pessoal, eu gravei os vídeos logo que eu cheguei. Gravei poucos vídeos, um ou dois. Eu ficava naquele barzinho que fica logo na recepção do Aeroporto Internacional de Madrid. Ficava indo pro Mercadona, aquela situação complicada, tentando encontrar trabalho, não consegui informação com ninguém. Tentei depois buscar ajuda, né? Se alguém de igreja ia me arrumar um contato, alguma coisa assim. Ah, mas como que você vai fazer uma coisa dessa? Não, também não sou louco, né? Eu fui para Madrid com o meu salário do YouTube. Eu ganho, né, uma vez por mês, mas eu também tenho muita comissão. Eu também não sou idiota, também de depender só do YouTube. Então, eu tinha essa condição. Só que também, além de tudo isso, eu tava pagando para minha esposa morar lá no Brasil, em São Paulo. Então, eu tava pagando isso todo mês, eu tava garantindo ainda que ela viesse logo em seguida. Tradução, conseguimos, fomos para uma casa sem papel, a gente conseguiu ser empadronado, só que a casa pediram para todo mundo ser despejado. A dona não queria mais, parece que o contrato era de 6 meses, era uma coisa assim de curta duração. E aí, meu, a gente teve ele, conseguiu a cidadania, é tanto que aqui é a prova, a gente conseguiu, mas estava muito ruim, porque para a gente conseguir o arraigo de lá, a gente teria que alugar uma casa. Só que para alugar uma casa você precisa ter NI, mas para você ter NI, você precisa estar empadronado. Mas como que você vai conseguir uma casa se você não tem um NI, entendeu? Ninguém aceitava, né, a questão de não ter nóminas, de não ter trabalho. Então,
A gente não conseguiu casa. A gente foi para uma região que é fácil com documento, que é Galícia, mas ruim para trabalho. Eu fui para uma região chamada Ferrol. Ferrol. A gente não conseguiu trabalho. Era basicamente a região com maior taxa de desemprego. A gente ficou lá numa casinha. Essa casinha, 350 euros para um quarto, na Galícia. Aí ele começou a encher de gente. Encher de gente. Eu já descobri que isso é muito comum lá em muitas repúblicas. Ele ficava lá enchendo de gente, enchendo de gente. A gente teve que sair. Então, e como era muito fria, a calefação não funcionava, nada naquela casa funcionava, era uma casa muito velha. Meu filho tava sucumbindo lá, velho. A gente tava sucumbindo. Aí eu falei, não, Deus me livre. Vou sair daqui, vou para Portugal, porque eu já tinha lá o NIF e falei. Então, a gente vai esperar ele crescer, a gente vai voltar pro Brasil, a gente tira o arraigo daqui. Porque aqui não tem nenhum custo. Lá eu teria que ter custo. Além de tudo isso, eu teria que ir atrás de advogado. O processo demoraria vários meses. É complicado, né, pagar aluguel lá também. Sem trabalho ainda, sem provisão nenhuma, duas crianças. Aí eu combinei com a minha esposa, falei o seguinte, ó, a gente vai voltar pro Brasil, a gente vai no consulado, eu marquei uma cita, inclusive, e aí depois que o nosso documento sair, que a gente não vai ter que pagar nada, a gente volta. E inclusive, pessoal, tem um esquema muito bom para você ver o andamento das citas do consulado. Eu vou mostrar isso no canal depois, mas basicamente, hoje é dia 30 de novembro. Eles já estão em 3 de outubro. Eles já estão liberando o pessoal das fichas de 3 de outubro. Eu sei disso porque tem uma planilha e eu vou falar em outro vídeo como que funciona isso para você descobrir. Mais ou menos se preparar aí para sua cita. Mas enfim, pessoal, foi pouco tempo. Eu não pensava nada na época. Tipo, quando eu tava lá, era muito perigoso, passei por várias situações, entendeu? Não é legal. Tem algumas regiões, inclusive de Madrid, que são perigosíssimas. Você percebe na hora. Inclusive, se você tá ilegal, não vá achando que você tá protegido e garantido como cidadão, não. Você não tá, porque você não tem documentação do país. Um caso de desaparecido de gente ilegal, você tá fudido. Só que acabou dando certo. No meu caso, deu certo, mas eu não faria hoje em dia, entendeu? Em vista de tudo que eu passei, colocar em risco de sumir, ser sequestrado, esse sequestro acontece. Falar que não acontece, acontece, né? E agora a gente tá, né, nessa caminhada de fazer a gente já fez a cita, já mandou os documentos. Provavelmente em dezembro que a gente vai ter aí a senha e a gente vai pro consulado. Só que aí depois que a gente for pro consulado é 2 semanas, já libera a nossa autorização, o nosso visado nacional e se embora, entendeu? Mas, resumindo, é isso. Eu pensava, cara, lá em Madrid, eu vou fazer o que tem que ser feito. E na hora da ação, você não tem nem tempo pra chorar, velho. Nem tempo pra chorar. Quando eu cheguei, saí do avião, foi um baque. Depois eu falei, meu Deus, velho, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Mas no final, terminou tudo certo. Tudo certo, porque eu tive sorte. E eu falei isso inclusive no primeiro vídeo. O fator sorte pesa demais, demais, né? Nem sempre as histórias têm um final feliz, né?